gente viu no vídeo anterior que para encontrar a função de onda que descreve adequadamente o comportamento de um sistema físico, a gente precisa resolver a equação de Schrödinger. Vamos ver agora qual é a técnica matemática que a gente usa para resolver essa equação. Bom, então, primeiro a gente vai se restringir ao caso em que o hamiltoniano não depende do tempo, tá? Ele depende apenas de x, y, z. Se o h depende do tempo, a solução da equação de Schrödinger em geral é muito difícil, a gente não consegue resolver a equação diferencial diretamente. Existem várias outras técnicas de aproximação que ajudam a gente, pelo menos, a estimar a solução, mas a gente não vai entrar nesse tema aqui, tá? Então, a gente vai supor que o hamiltoniano é independente do tempo. Então, nesse caso, a gente pode usar uma técnica de solução de equações diferenciais lineares, que é chamado método de separação de variáveis. E nesse método, o que a gente vai fazer é procurar, inicialmente, soluções que são dessa forma aqui. Então, eu tenho uma função que depende de x, y, z e t, e eu vou separar a dependência temporal da dependência espacial. Eu vou supor que essa função é um produto de uma função que depende apenas do tempo e uma função que depende apenas das coordenadas espaciais. Essa hipótese é uma hipótese muito restritiva. A maioria das soluções da equação diferencial não satisfaz essa hipótese aqui, essa restrição aqui, mas acontece que todas as outras soluções podem ser encontradas a partir dessas soluções separáveis se a gente fizer uma espécie de combinação linear. Lembram da combinação linear lá do curso de álgebra linear, lá dos primeiros cursos de matemática? A ideia é mais ou menos parecida, eu vou dar mais detalhes quando a gente estiver fazendo os exemplos. Mas a ideia que eu preciso que vocês levem agora é que, apesar dessa hipótese ser muito restritiva e poucas soluções satisfazerem essa condição, todas as soluções podem ser obtidas a partir dessas aqui. E essas aqui a gente consegue encontrar de maneira um pouco mais fácil. Tá? Então, o que a gente vai fazer é substituir esse tipo de solução na equação e verificar qual é o formato dessas funções aqui, para que uma função desse tipo seja uma solução da equação de Schrödinger. Vamos ver, então, como é que a gente pode aplicar o método de separação de variáveis para resolver a equação de Schrödinger. Então, vamos relembrar qual é a equação diferencial que a gente precisa resolver. Então, a equação diferencial é IH barra, derivada parcial em relação ao tempo de psi, de x, y, z, t, é igual a h aplicado a psi de x, y, z e t. Lembrando que aqui a gente está considerando que o h é uma função apenas de x, y e z. O h não depende do tempo, tá? É a nossa suposição. Ok, então, no método de separação de variáveis, a primeira coisa que a gente faz é procurar soluções que são separáveis. Soluções que eu posso escrever como um produto de uma parte temporal vezes uma parte espacial. Ok. Bom, então, se eu quero que essa função aqui seja uma solução da equação de Schrödinger, os dois lados da equação têm que ser iguais quando eu substituo a função psi por esse produto aqui, tá? Então, para que essa função seja a solução da equação, eu preciso que IH barra derivada temporal de psi seja igual a H psi. Então, eu vou substituir essa expressão para psi aqui na equação. Então, eu vou ficar com IH barra derivada em relação ao tempo de t psi igual a H aplicado a t de t vezes psi.
Bom, então agora, por linearidade da derivada, que é uma derivada só em relação ao tempo, então essa função aqui funciona como uma constante para essa derivada. Pela linearidade, eu posso tirar essa constante da derivada. E aqui eu ainda não falei quem é esse h, mas a gente vai usar aqui a propriedade de que ele é um operador linear. O que isso significa? Isso significa que se eu aplicar h a C1, psi1 mais C2, psi2, isso é a mesma coisa que C1, h, psi1 mais C2, h, psi2. Vocês vão ver que isso de fato é verdade quando a gente fizer exemplos em que o h tem uma forma explícita. A gente vai fazer isso nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Então, eu posso também usar a linearidade do hamiltoniano para poder tirar a função que depende do tempo, que funciona como uma constante aqui. Lembrando que o h depende só de x, y e z, tá? Então, isso aqui vai me dar i h barra psi de x, y, z vezes derivada de t em relação ao tempo, vezes, isso aqui é igual a t vezes h aplicado a psi de x, y, z. Ok? Beleza. Então, agora eu vou passar essa parte que depende de t para o lado de cá e passar essa parte que depende de psi para o lado de lá. Então, eu vou ficar com i h barra dividido por t vezes a derivada de t. Isso é igual a 1 sobre psi vezes h. E agora a gente observa que essa parte aqui depende apenas de t. E essa parte aqui depende apenas de x, y e z. Então, eu tenho uma função de t que é igual a uma função de x, y e z. E isso tem que ser verdade para todos os valores de t e para todos os valores de x, y e z. Para que isso aqui seja verdadeiro, para que uma função de uma variável seja igual a uma função de outra variável, essas funções obrigatoriamente têm que ser uma constante. Então, o fato dessas duas coisas aqui serem iguais implica que elas têm que ser ambas iguais à mesma constante. Então, i h barra dt é igual a 1 sobre psi de x, y, z, h de psi x, y, z. E isso tem que ser igual a uma constante, que a princípio poderia ser uma constante complexa, mas por causa de algumas propriedades do hamiltoniano que a gente não vai entrar em detalhes aqui, essa constante aqui é uma constante real, e eu não chamei ela de E à toa, ela está relacionada com a energia do sistema, são os possíveis valores de energia do sistema, mas a gente vai voltar a falar isso daqui a pouco, quando a gente resolver alguns exemplos explicitamente, tá? Ok, então, se ambas as funções são iguais a E, eu posso agora dizer que i h barra d de t, dt, dt é igual a E, e 1 sobre psi de x, y, z, h psi de x, y, z também é igual a E. Então, agora a gente tem duas equações diferenciais, uma para a variável temporal e uma para as variáveis espaciais, tá? Como a gente ainda não explicitou quem é o hamiltoniano, essa equação aqui a gente não consegue resolver, tá? Então, eu simplesmente vou reescrever ela aqui. Então, essa equação aqui é equivalente a
H agindo em psi, passando o psi para o lado de lá, é igual a E vezes psi. Então, a ação do operador hamiltoniano sobre essa função psi aqui é simplesmente multiplicar pela constante E, ok? Então, essa aqui é uma equação diferencial para as coordenadas espaciais que vai dar para a gente quem é essa função psi aqui, ok? Mas como a gente não sabe quem é o hamiltoniano, não dá para resolver ainda. Bom, mas a equação temporal é uma equação bem simplesinha, a gente consegue resolver, tá? Então, essa equação aqui pode ser reescrita como derivada de t em relação a tzinho é igual a t dividido por IH barra. Dividir por I é a mesma coisa que multiplicar por menos I, então isso aqui é a mesma coisa que menos I é T sobre H barra. Então, a gente vê que essa função aqui, a função T, é uma função do tempo que, ao ser derivada, gera uma constante, que é essa constante aqui, vezes ela própria, e a gente sabe que a função que satisfaz essa propriedade é a função exponencial, tá? Então, isso implica que a função t é igual a exponencial de menos i é t sobre h barra, que é a função que, quando derivada, gera essa constante vezes a própria função. Bom, então isso mostra para a gente qual é a dependência temporal da função de onda. Ok? Então, a gente chega à conclusão de que as soluções separáveis da equação de Schrödinger são da forma psi de x, y, z, t igual a exponencial de menos i é t sobre h barra vezes psi de x, y, z, em que psi de x, y, z tem que satisfazer a equação h psi igual a e psi. Então, essa função aqui tem que satisfazer essa equação com o mesmo valor de e que aparece aqui, ok? Bom, então nos próximos vídeos a gente vai fazer alguns exemplos com hamiltonianos explícitos para resolver essa equação aqui. E assim a gente encontra todas as soluções separáveis para a equação de Schrödinger. E aí, para encontrar a solução geral da equação, a gente faz superposição ou combinações lineares dessas soluções e encontra quais constantes a gente tem que usar nessa superposição, nessa combinação linear, para chegar à solução que satisfaz as condições iniciais e as condições de contorno adequadas. Bom, então se a gente aplicar o método de separação de variáveis, a gente encontra que as funções que satisfazem a equação de Schrödinger e têm esse formato separável são funções desse tipo aqui, tá? Então eu tenho aqui esse termo que depende do tempo e esse termo aqui que depende das coordenadas espaciais, e essa função que depende das coordenadas espaciais tem que satisfazer o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo, que é a equação diferencial para x, y e z, para a função psi de x, y e z, que a gente encontra fazendo o método de separação de variáveis na equação de Schrödinger, tá? Então, a gente vê aqui que essas funções, elas são tais que, quando eu aplico o operador hamiltoniano na função psi, a resposta tem que ser a mesma função psi multiplicada por uma constante que essa constante E aqui, tá? Então, a gente vê que aqui a gente tem uma coisa muito parecida com aquele problema de autovalores e autovetores que a gente vê lá nos primeiros cursos de álgebra linear, lá no início, nos primeiros cursos de matemática. E é exatamente essa a ideia aqui.
Então, o hamiltoniano é um operador que transforma funções em funções de x, y, z em funções de x, y, z. Lembrando que aqui a gente está fazendo aquela restrição de que o hamiltoniano depende apenas das coordenadas espaciais. E o que a gente está procurando são autofunções do hamiltoniano e autovalores do hamiltoniano. Então, é um autovalor, é chamado um autovalor de H, e essa função psi é chamada uma autofunção de H. Então, agora, o que a gente precisa fazer é encontrar, dado o hamiltoniano, encontrar quem são seus autovalores e quem são suas autofunções. Como eu disse para vocês, essa suposição de que a função de onda é separável, produto de um termo que depende de t, que é sempre esse termo aqui, vezes um termo que depende de psi, que depende de x, y, z, é uma restrição muito forte, e nem todas as funções de onda que são soluções da equação de Schrödinger para aquele sistema satisfazem essa restrição. Essas funções de onda separáveis, têm sempre esse formato, elas têm uma característica especial que é a seguinte: se eu calcular o módulo da função de onda ao quadrado, eu vou ter o módulo dessa parte temporal vezes o módulo de psi ao quadrado. E essa exponencial complexa aqui, ela sempre tem módulo 1. Então, o módulo da parte temporal é igual a 1, e, portanto, o módulo ao quadrado da função de onda é simplesmente o módulo ao quadrado da parte espacial. Então, o que a gente tem aqui é que a distribuição de probabilidade da partícula no espaço não depende do tempo, ela não se modifica se a gente deixar o tempo passar. Esses estados, essas funções de onda, são chamadas de estados estacionários, por causa da independência da distribuição de probabilidade com o tempo, tá? Mas nem todas as funções de onda que são soluções da equação de Schrödinger são assim, na verdade a maioria delas não é assim. Mas esses estados estacionários são importantes porque a partir dessas funções de onda eu consigo encontrar as outras soluções da equação de Schrödinger. Então, em geral, o estado do sistema é uma superposição dos estados estacionários. E matematicamente, essa superposição é uma espécie de combinação linear ou de soma dessas funções. E através dessa soma, dessa combinação linear, a gente consegue encontrar todas as outras possíveis funções de onda que podem descrever aquele sistema. E aí, com esse conjunto de todas as soluções da equação de Schrödinger, o que a gente tem que fazer é identificar as condições iniciais ou as condições de contorno e encontrar dentro desse conjunto de soluções a solução que satisfaz as condições de contorno. O que a gente vai fazer nos próximos vídeos e nas próximas aulas é descrever adequadamente quem é o hamiltoniano que representa o sistema, encontrar adequadamente as condições de contorno e as condições iniciais, e aí a gente tem uma parte matemática aí no meio que é resolver a equação diferencial e encontrar dentro da solução dessa equação diferencial qual é aquela que satisfaz as condições iniciais e condições de contorno.